Presidente, vereadores, minha saudação também a quem está conosco no plenário e minha saudação a quem está conosco ou vai nos acompanhar em suas casas. Nestes minutos, nesta tarde de hoje, eu quero chamar a atenção para quem não se apercebeu ainda, até porque a grande mídia, ou quase toda a mídia, tem silenciado sobre o assunto. Quero chamar a atenção de todos os brasileiros e brasileiras, todos blumenauenses, porque no dia 11 agora vão acontecer paralisações em todo o Brasil, para o além daquilo que já está acontecendo. Centenas de universidades, faculdades e escolas do nosso Brasil já estão paradas. E as razões disso estar acontecendo, senhores? Dentre as muitas razões, temos que nos aperceber de que recentemente, o liberal ou o neoliberal Supremo Tribunal Federal deu-se ao direito de mexer na lei de greve, deu-se ao direito de cortar direitos adquiridos pelos servidores do Brasil pós-Constituição de 1988. Não bastasse isto, agora, o tão zeloso Supremo Tribunal Federal estará apreciando ou estará ratificando a Lei Mabel quando vai apreciar a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. E se isso acontecer, pobres dos trabalhadores e das trabalhadoras, ou pobres de nós, com a liberação geral da terceirização que pode acontecer, porque tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o Congresso Nacional, quanto o governo ou desgoverno central, tendo em vista a sua condição de ilegítimo, encaminha para o corte do salário com a terceirização, para o corte do salário em até 24,7% dos trabalhadores terceirizados, com um aumento de até 7,5% da carga horária dos trabalhadores. E não bastasse isto, Mila, vem aí a PEC 241 ou a PEC 55, que impõe o corte de direitos dos trabalhadores, principalmente dos trabalhadores, até porque o Safra não precisa, o dono do Safra não precisa de legislação para o proteger, mas os trabalhadores e as trabalhadoras precisam, e precisam do SUS, e precisam da educação pública, e precisam da segurança pública, precisam da assistência, precisam da habitação, e se passar a PEC 55 agora no zeloso Senado Federal, se passar a PEC 55, muitos direitos adquiridos vão ser cortados. Muitos vão ser cortados, por conta da dita economia que querem fazer no Brasil. Dita economia. Porque, senhoras e senhores, procurem as notícias, vocês vão ver que a toda poderosa Folha e a UOL tiveram agora, recentemente, com o governo ilegítimo, um aumento de 78% no repasse para a publicidade. A pequena, vereador Jefferson, a pequenina Globo teve um aporte de 15,8 milhões de reais para fazer publicidade enganosa contra o povo brasileiro. E aqueles e aquelas que não se aperceberam vão caindo nas armadilhas. A podre Veja, aquela revista Veja que não serve nem para colocar nos lavabos, aquela revistinha, ela teve um aporte tão somente de 624%. O Facebook, 92%. E, pasmem, a pobre Band teve um incremento de 1.129,4% no seu orçamento para a publicidade. Enquanto o governo federal diz que vai cortar direitos dos trabalhadores para fazer economias do Brasil, continua pagando bem aos banqueiros e continua pagando bem aqueles e aquelas meios de comunicação, quase todos no Brasil, que pregam muito bem a teoria de Joseph Goebbels, paga muito bem a esses e essas para fazerem propagandas mentirosas à população. Continuam passando opinião, no entanto, não passam as devidas informações. E nós, à medida que o tempo nos permite, passamos algumas informações dessas pelos espaços que nos é permitido pela sociedade brasileira. Então, por isso, senhoras e senhores, aqueles e aquelas que têm clareza do que está acontecendo no Brasil e do que pode acontecer no mundo, no dia 11/11 estarão juntos fazendo paralisações em todo o nosso Brasil.
E, para finalizar, nada pior do que nós termos até o final do dia de hoje. Não tem nada, não diz nada de importância para nós. Presidente, mais um minuto para concluir. Vossa Excelência tem mais 1 minuto e 30. Não tem nada de importância para nós. Podem ter certeza, podem dizer, não tem problema, senhor Maurício. Não tem nada de importância para nós. Seria hilário se o Trump fosse eleito presidente daquele paizinho aqui da América do Norte, conhecido como Estados Unidos da América. Seria hilário se nós tivéssemos a confirmação do atraso, tanto por lá, do atraso cultural, tanto por lá, quanto do atraso cultural da Argentina, quanto do atraso cultural que nós vemos com a irresponsabilidade nos países da América Latina, quando as ditas esquerdas, que a direita não reconhece, mas as ditas esquerdas estão sendo atacadas por aqueles e aquelas que fazem com que o capital especulativo continue especulando a mais-valia, continue especulando a força de trabalho. Então, aquele e aquela que sabe o que é mais-valia, força de trabalho, aperceba-se. Você vinha sendo explorado, na última década foi menos explorado e agora volta e voltará a ser muito mais explorado. A sua mais-valia vai virar menos-valia e a sua força de trabalho vai continuar sendo menos força de trabalho. Até porque o exército de desempregados interessa àqueles e aquelas que se servem do capital especulativo e se servem do interesse do povo para deixar cada vez mais pobres os donos do Safra e outros que se apropriam do capital que o povo brasileiro produz. Era isso na tarde de hoje.